Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, que o Evangelho seja o centro das nossas vidas e que a palavra do Senhor viva em nós. Tudo bem? Eu sou o Nilson Pereira e você está no Querux. Vamos lá. João 4, versículo 39 até o 42. Vamos lá? Diz assim: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Queridos, esse é o final que João, nosso querido e amado evangelista, narra dessa história da mulher samaritana. Uma mulher que era mulher, estava à margem da sociedade já por isso, uma mulher que vivia com um homem cujo não era casada, então ela era ainda mais à margem da sociedade do que só pelo fato de ser mulher. Uma mulher samaritana. Vocês lembram que lá no reinado de Roboão, filho do rei Salomão, o reino de Israel é dividido em 2. As 2 tribos, Judá e Benjamim, formam o reino de Judá, como nós conhecemos hoje, o que seria Israel, o que é a Judéia dos tempos bíblicos de Jesus no Novo Testamento. O segundo reino é o reino de Israel, composto pelas outras 10 tribos. Essas 10 tribos, o reino de Israel, ele tem a capital Samaria. E o reino de Judá, das 2 tribos que formaram um reino só, tem a capital Jerusalém. O reino de Israel ele é levado cativo pelos assírios. O reino de Judá pela Babilônia. Isso tudo está no Antigo Testamento, é só você conferir lá com mais calma depois. E o reino de Israel é um reino cujo, por ser cativo pela Síria, há uma miscigenação, uma mistura étnica. Era uma tática de conquista síria, que é um dos povos mais cruéis da história, miscigenar, estuprar as mulheres do povo no qual eles dominaram para miscigenar. Eles entendiam que criando mestiços, você quebra a identidade dele. E é mais ou menos o que acontece aqui. Os judeus odiavam os samaritanos porque eles não eram mais biologicamente puros filhos de Abraão. Eles eram agora misturados, miscigenados com os assírios, e isso fazia com que eles perdessem a descendência direta de Abraão. O que acontece nesse contexto é que os samaritanos ainda reivindicavam ser o povo de Deus, porque eles também eram descendentes de Jacó. Ela vai dizer isso na conversa com Jesus. E o Senhor mostra para ela que a salvação vem dos judeus, porque eles sabem do que eles creem, e os samaritanos. Mas agora, a salvação nele, no Messias esperado, no Cristo vivo, na palavra de Deus encarnada, ela começa a se abrir para todas as etnias que existem na terra, incluindo os samaritanos. E Jesus, ele expõe aquela mulher para ela mesma, porque você percebe na conversa com ela anteriormente desse texto que eu li, conjunções no qual ela vai tentando mostrar para ele uma identidade. Ela se coloca como samaritana, se coloca como descendente de Jacó, de Israel, quando ela fala que ali se adorava nos tempos dele, e o poço, inclusive, crê-se que foi fundado por ele. Ela se coloca como alguém que entende das escrituras, quando ela expõe essa questão de Jacó. E Jesus ele vai mostrar para ela a real condição que ela vivia naquele tempo. Ela vai dizer, quando ele diz para ela levar água para o seu marido, e ela diz para ele que ela não tem marido, e ele explica para ela que realmente não tem. Ela tinha sido casada 5 vezes, que já não é uma coisa bem vista em nenhum tempo histórico, inclusive hoje. E o homem que ela vivia hoje, o 6º homem que ela viveu, não era marido dela porque ela não era casada.
né? Seria o equivalente a uma união estável hoje, que até mesmo o mundo reconhece que não é casamento, né? E não é válido diante de Deus. Então, quando Jesus ele confronta aquela mulher, ela percebe quem ele é. E ao perceber quem ele é, ela entende quem ela é. O que a mulher faz depois? Ela esquece até do jarro de água, que era o objetivo que ela tinha ali, de estar naquele poço. Ela volta para Sicar, aquela cidade em Samaria, e começa a pregar o evangelho. Ela começa a testemunhar Jesus. Ela começa a expor o evangelho de Cristo para aqueles homens. Começa a testemunhar que ele é o Messias. É assim com todos nós. Esse mundo, muitos dizem que a felicidade é um grande ídolo, é o grande ídolo desse mundo, o grande Deus pagão, mas eu acredito que a identidade é o grande Deus pagão. O problema é que a gente se contenta, né, no sentido de que não tem tu, vai tu mesmo, com identidades que a vida vai nos forjando. Às vezes a gente assume, a gente cauteriza na nossa mente o fato de que você é aquilo que essa sociedade diz, que você é aquilo que seus pais dizem de você, que você é aquilo que seu cônjuge diz de você, aquilo que seus filhos dizem de você, aquilo que você mesmo acha que deveria ser, que você mesmo diz de você. Quando na verdade só tem uma pessoa de todas que existem que pode realmente dizer quem fomos criados para ser, que é o nosso Criador. O nosso único e real Criador é aquele que pode dizer para mim e para você quem nós somos de verdade. Aquela mulher encontrou o Messias, encontrou o Criador que tinha se encarnado para salvar os pecados do mundo, para tirar os pecados do mundo e salvar o mundo todo, como os samaritanos vão dizer ali. Pessoas do mundo todo, a gente sabe, nós somos reformados, a gente crê na predestinação. Mas a gente entende o contexto que está sendo dito aqui e esse vídeo não é para isso, é para a gente entender que a gente só encontra a nossa identidade quando nós conhecemos a Jesus. É em Jesus, é conhecendo o Senhor que realmente a gente é definido. João Calvino, grande reformador, ele dizia: cada vez mais, quanto mais íntima a relação que eu tenho com Deus, mais de mim mesmo eu conhecerei. Sem Jesus, a nossa identidade, que é a coisa mais importante que temos, ela é cauterizada pelo pecado. Lembre-se do que é a cauterização. A cauterização é quando o seu corpo ele abraça um corpo estranho, tentando fazer com que ele faça parte do seu próprio corpo, incluindo envolvendo com pele e tudo mais. É tipo um sentimento fake, né, de aceitação. O pecado cauteriza e Jesus tira a cauterização. Jesus, ele é a luz que nos mostra quem realmente somos e quem realmente fomos criados para ser. Aquela mulher entendeu que de tudo que ela vivia, ser discípula de Jesus era o que forjava a identidade dela. Ela esqueceu o que ela poderia fazer, porque como mulher, ela não poderia ensinar, naquela época, a palavra de Deus publicamente. Ela esqueceu que ela era uma mulher que era deixada de lado por aquela sociedade, por não ser casada, por ter sido casada 5 vezes, por ser mulher. Ela esqueceu disso tudo. A alegria dela ter encontrado o Messias e se encontrado nisso era tão grande que ela foi e testemunhou para aqueles homens de Sicar quem Jesus era. E era o testemunho de uma pessoa que não teria crédito nenhum em circunstâncias normais. Você pode se achar o menor homem, mulher que existe. Mas se você abrir a boca para pregar o evangelho, a luz de Cristo vai envolver você de tamanha forma que as pessoas não vão conseguir olhar para mais nada a não ser para o seu testemunho. E para finalizar, você percebe que os habitantes de Sicar, eles foram ao encontro daquela mulher, ouvi-la, fizeram questão de Jesus ficar lá por 2 dias. E no final eles testemunharam. Antes, a gente o conhecia de ouvir o seu testemunho. Agora a gente conhece de ouvir dele mesmo quem ele é. Aquela cidade teve um avivamento. Muitos teólogos concordam que Samaria de Sicar é a região que Filipe, o diácono, o evangelista da igreja primitiva, lá em Atos 8, vai pregar depois. E há um outro avivamento ali.
Jesus pavimentou a estrada para que Filipe regasse aquilo que ele plantou naquele lugar, para que Deus desse o crescimento. E assim surgiu uma igreja cristã poderosa naquele local. Jesus também cumpre as escrituras indo ali. Em Atos 1:8, ele fala que os apóstolos seriam testemunhas dele em Judá, em Samaria e nos confins da terra. E foi o que aconteceu. Primeiro se pregou na Judéia, depois se pregou em Samaria. E aí sim os apóstolos foram para os confins da terra. Jesus foi até ali para mostrar aos seus discípulos o que é evangelismo. Anunciar o evangelho do reino. Viver o evangelho do reino, que isso saia do seu coração e as pessoas percebam o que Jesus fez por você. A toda criatura. Porque ir pregar em Samaria era algo chocante. Inclusive para os samaritanos. Para os samaritanos aceitarem ouvir um mestre judeu é porque eles realmente foram impactados com aquilo ali. Para de achar que você é aquilo que dizem de você. Eu sou fã de basquete desde criança e assistindo The Last Dance, fã do Michael Jordan, vi as conquistas que ele ganhou quando eu era criança, né? E assistindo aquele documentário de hoje, o Michael Jordan de hoje, você percebe que ele é um homem frustrado. Porque jogar basquete era o que definia ele. Ele teve que parar, porque o tempo chega para todo mundo. Ele se aposentou 2 vezes e voltou 2 vezes a jogar. E hoje você vê que ele é um cara... Eu poderia ter feito mais, eu poderia estar ali ainda. Mike Tyson, com 55 anos, volta a lutar agora. É outro cara que lutar boxe definia ele e não sabia mais fazer outra coisa da vida. Mas quando você vive o evangelho de Cristo, isso tempera tudo na sua vida. Ser discípulo de Cristo é para sempre. O discipulado cristão e o evangelho é uma longa caminhada numa mesma direção, até que o Senhor volte. Aqueles homens não se contentavam em ser pai, não se contentavam em ser ex-atletas que poderiam ser comentaristas. Eles se sentem mal hoje porque tiveram que parar por causa do tempo. Mas se você for um discípulo de Jesus, o tempo nunca vai ter ação sobre você. Você vai ser um discípulo bíblico de Jesus, do Cristo bíblico, do Cristo verdadeiro que a Bíblia anuncia, como pai, como marido, como cidadão, seja lá o que você for fazer, a sua identidade não depende do que você faz, depende do que você é. E é ser discípulo de Jesus e filho de Deus. Que a palavra do Senhor abençoe cada um de nós e viva em nós. E que nós sejamos sempre discípulos verdadeiros do Cristo bíblico, antes de qualquer outra coisa na vida, porque é para isso que a gente existe. Amém? Glória a Deus.